Você quer investir na bolsa de valores, seja em ações ou fundos imobiliários, mas a sua esposa ou o seu marido não te apoiam. E aí você, mesmo que sente que pode fazer um investimento sem aquele apoio, você fica inibido, porque dá aquele frio na barriga assim, e se der errado? A pessoa que não te apoia, geralmente, eu diria até talvez 100% dos casos, ela não vai te apoiar porque ela tem medo de que aquilo dê errado. Não é? Ela tem medo de que você coloque o dinheiro de vocês ali, o dinheiro da família, em ações e fundos imobiliários, aquilo despenha que você perca muito dinheiro. Porque se fosse garantido que você vai ganhar dinheiro, por que ela não ia te apoiar, ela ou ele não ia te apoiar? É garantido, se não tem como perder, por que não vai ter apoio? Então o apoio não existe porque existe por trás daquilo ali um medo. E aquele medo vai te inibindo. A pessoa tem aquele medo, não te apoia, você por falta de apoio fica inibido e não dá o passo. Então nós vamos tentar entender nesse vídeo como que você deve se comportar, como que você deve fazer para ganhar o apoio daquela pessoa. Porque, sinceramente, eu acho muito importante que, quando o assunto é dinheiro, marido e mulher estejam alinhados com relação a isso. Porque, cá entre nós, é muito desagradável você fazer um investimento e a sua esposa ou seu marido não estarem junto com você e virem os momentos de baixa, né, como vem na Bolsa de Valores, vem momentos de baixa, e aquela pessoa que não te apoiou às vezes fica assim, eu te falei, eu te disse que isso ia acontecer. Ou internamente você fica assim, puxa vida, bem que a minha esposa ou meu marido falaram que eu não deveria investir e agora eu estou vendo as minhas ações caírem aqui, o que eu faço? E aí você não tem com quem conversar. Marido e mulher, eles não podem ter esse tipo de segredo. Eu não recomendo que tenham. Eu não sou consultor de casais aqui, não sou conselheiro de casais, mas a gente entende que quando o assunto é dinheiro, existe um bloqueio. E muitos casais não conversam sobre dinheiro. O marido às vezes não quer saber, não quer deixar a mulher saber quanto que ele ganha, e o contrário com a mulher também. E aí quando ganha não quer dizer aonde que investe. Eu acho que é muito mais saudável quando ambos remam na mesma direção. Portanto, marido e mulher precisam conversar sobre dinheiro e precisam estar alinhados. O Gustavo Cerbasi, que é famoso na área de consultoria financeira, investimentos e tudo mais, ele escreveu um livro muito legal, muito famoso inclusive, chamado Casais Inteligentes Enriquecem Juntos. E para enriquecer junto, o casal precisa falar de dinheiro. O dinheiro não pode ser um tabu para você, para sua esposa, ou não pode ser um assunto que gera ali timidez ou gera um bloqueio entre vocês dois. Não deixe isso acontecer não. Converse com ele ou com ela e estabeleçam metas juntos, gastem dinheiro de forma consciente, tenham metas da família. Se você tem uma fonte de renda e o cônjuge tem outra fonte de renda, tenham vocês dois metas de ganhos, de gastos e de poupança também, porque assim vocês começarão a trilhar um caminho de sucesso, o caminho da vitória. E se você, marido e mulher, remarem na mesma direção, a chance de dar certo é enorme. Agora, quando um puxa para um lado e outro puxa para o outro lado, a chance de dar errado também é enorme. Então, geralmente, a falta de apoio, ela está atrelada ao medo. O seu marido, a sua esposa não investe porque tem medo. E tem medo porque tem medo de perder dinheiro. Ponto final. Se fosse garantido, ela não teria esse medo. E o medo existe, né? Essa sensação que as pessoas têm. E hoje em dia, a esmagadora maioria de pessoas ainda no Brasil, elas têm medo da Bolsa de Valores porque tem medo de desconhecido. Porque acham que é loucura, porque acham que é cassino, porque o vizinho investiu e perdeu muito dinheiro, porque fulano de tal recebeu herança, investiu em ações e agora não tem nem onde cair morto mais. É aí que a gente se apega e a gente acha que aquilo ali é uma loucura. E esse desconhecimento, ou pior, o conhecimento errado, nos leva a crer que aquilo é arriscado demais. É claro que é arriscado. Se a renda é variável, ou seja, existem oscilações ao longo de um dia, existe risco. É arriscado. Então, eu não vou dizer que não é. Agora, existem dezenas de formas de você mitigar esse risco. Ou seja, de você gerenciar aquilo ali de uma forma tal que você não tem que ficar louco perdendo noites de sono. Eu não perco um minuto do meu sono. Eu tenho investido em ações já há alguns anos. Oriento outras pessoas próximas também. A gente tem pessoas próximas a mim que a gente está sempre falando de investimento. Outras que a gente ainda está tentando trazer. Mas a verdade é que você não tem que perder a noite de sono por causa disso. Porque você tinha lá R$1.000 e agora tem 800, você não vai dormir? Calma, aí se amanhã virar 1.200, aí você dorme muito bem. Se o 1.200 virou 1.100, você torna a não dormir bem. Não é assim.
Então, o desconhecimento ou o conhecimento da coisa errada, essas duas coisas geram pavor nas pessoas. Então, como é que você quebra desconhecimento ou conhecimento errado? Com o conhecimento certo. É assim que você quebra. Então, a primeira coisa que você pode fazer é você trazer bons exemplos para aquela pessoa que não está te apoiando porque tem medo. Traga bons exemplos para a conversa. Pessoas que trilharam um caminho de sucesso, pessoas que você consiga enxergar como pontos positivos, como pessoas como bons exemplos. Não é aquele vizinho seu que se aventurou, de repente ganhou muito dinheiro, aquele conhecido que se aventurou, não. Traga exemplos de pessoas que tiveram critério nos seus investimentos, que construíram boas carteiras de investimentos e que tiveram sucesso. Se você não tem esses exemplos próximos a você, procure na internet porque está cheio deles aí. Mostre vídeos como esse para sua esposa ou para o seu marido, para que ela ou ele entenda que aquele risco está muito mais na cabeça dela do que na realidade. Muito mais na cabeça dela. As pessoas têm aquilo, nossa, a bolsa de valores é loucura. Quem disse? As pessoas entendem isso porque não conhecem, ou, como eu acabei de dizer, conhecem a coisa errada. Então, bons exemplos são uma ótima forma para você combater aquele preconceito, aquele pré-conceito que a gente tem na mente, que muitas pessoas têm na mente, de que aquilo ali é loucura. Traga bons exemplos para a conversa. Seu amigo que está investindo, pessoas que você está acompanhando na internet que está investindo. Você também precisa pesquisar. Você está pedindo o apoio da sua esposa ou do seu marido, mas não está se inteirando do assunto? Está errado também. Você precisa se inteirar. Quem são os investidores que você pode citar como exemplo? Conheça as histórias deles, conheça se eles citam outros investidores também. Cite investidores que são assim, que não são tubarões do mercado, para que o seu cônjuge não fique pensando assim, ah, mas deu certo porque ele é gigante. Às vezes a gente tem dificuldade de enxergar que um gigante do mercado hoje não era um gigante ontem. Todo mundo nasce pequeno. Todo mundo nasce pequeno, todo mundo começa a investir com pouco. A gente ao longo do tempo é que vai crescendo, o gigante ele vai ficando gigante ao longo do tempo, não é do dia para a noite. Então mostre isso para sua esposa, para o seu marido, e mostre também pequenos investidores com quem ela ou ele possa se familiarizar mais. Isso é extremamente importante. Afinal de contas, o medo, ele não é de todo ruim. O medo, ele não é antítese da coragem, ou seja, o corajoso ele não tem medo? Não. O corajoso é aquele que decide agir a despeito do medo. Ele tem medo, mas ele age mesmo assim. Então ter coragem não é ter ausência de medo. Um não é antônimo do outro. Não é o corajoso não é medroso, não. O corajoso é o medroso que decidiu avançar mesmo com medo. Então o medo ele é bom porque às vezes ele te impede de fazer loucuras. Então correr risco com o seu dinheiro é uma coisa, fazer loucura é outra coisa. Dirigir numa estrada que você precisa dirigir à noite, debaixo de chuva, é arriscado. Se você faz isso aí dirigindo a 180 km por hora, aí é loucura, não é risco mais. Porque você tem que passar naquela estrada. Aquele cenário que eu desenhei agora é arriscado. Mas se você dirige em altíssima velocidade, sem cinto de segurança e tudo mais, aí já é loucura. Então uma coisa é correr risco. Outra coisa é loucura. E o que te impede de fazer loucura? É justamente o medo. Então o medo, se bem dosado, ele pode ser uma importante ferramenta de cautela. O medo de se machucar, de se acidentar, de perder a vida ou de machucar outras pessoas é que te impede, nesse cenário que eu descrevi, de dirigir a 160, 180 km por hora. É o medo de acontecer alguma coisa que te impede de fazer uma loucura. Portanto, não faça loucuras. Não tente combater o medo do seu cônjuge. Tente utilizar o medo a seu favor. Mas tente mostrar que vocês podem caminhar mesmo com medo. E isso é a definição de coragem. Coloque as suas contas em dia. Isso é crucial. Eu disse lá em cima, no primeiro tópico, que geralmente as pessoas não apoiam os investimentos porque elas têm medo. E aí eu falei 100% das pessoas pensam assim, mas eu vou dizer aí que não é 100% não. Porque às vezes você não está tendo seu apoio porque o seu cônjuge olha para você e enxerga aquela pessoa super desorganizada com dinheiro e que agora quer investir na bolsa de valores. Vai virar uma bagunça a sua vida. Você primeiro tem que ter organização financeira. Quanto que você gasta todo mês? Esse número precisa estar escrito em algum lugar. Às vezes você não tem na sua mente, mas você precisa ter nem que seja um livro para você escrever essas anotações. Hoje em dia, com o computador acessível, internet, celular, tudo tão acessível, eu recomendo que você tenha uma planilha, porque
é muito mais fácil de você acompanhar, de fazer interação e tudo mais. Mas se você prefere um pedaço de papel, que seja um pedaço de papel, um pacote de pão, mas anote os seus gastos e tenha esse número todo mês para você saber, olha, eu ganho 5 mil e gasto 3 mil em média. Então, ou seja, eu tenho condição de poupar 2 mil reais todo mês. Você precisa se organizar financeiramente. Se a sua mulher ou seu marido não estão te apoiando, é porque provavelmente eles estão enxergando uma pessoa desorganizada. E a pessoa desorganizada, querendo ou não, ela passa descrédito nas coisas. E aí, se você é desorganizado com o seu dinheiro e de repente quer investir, você não vai ter muito crédito para negociar. Aí a pessoa não te apoia porque olha assim, você já é todo bagunçado com o pouco que você tem. Você não consegue controlar seu dinheiro aqui, não consegue colocar dinheiro, guardar todo mês, está querendo investir na bolsa. Daqui a pouco, na hora que o mercado de baixa vier, você vai ter que vender ações com prejuízo. Por quê? Não tem organização financeira. E aí vira aquela. É aí que começa a gerar os traumas na pessoa. Porque uma coisa é você ter medo, outra coisa é você ter trauma. Trauma é difícil de vencer. Trauma é quando você investiu, fez uma bobagem, perdeu muita grana, de repente perdeu tudo, às vezes pegou dinheiro emprestado. Outro vacilo enorme que muita gente faz é pegar dinheiro emprestado para investir na bolsa de valores. Aí a bolsa cai, como é que você fica? Perde aquele dinheiro, tem que vender, tem que realizar prejuízo, às vezes fez uma operação alavancada, aí você tem que fazer o quê? Tem que pagar aquele empréstimo que você fez. Você vai pagar com que dinheiro se aquele dinheiro virou pó? Isso aí gera trauma. Então, primeiro, organize as suas contas. Comece um passo de cada vez. Não queira avançar na lua achando que é queijo, não. A gente está vendo um boom de pessoas entrando na Bolsa de Valores. A maioria é aventureiro. Daqui a pouco, na hora que o mercado tremer um pouquinho, aí você vai ver a galera saindo. A Selic, na hora que aumentar mais aí, já existem estudos apontando que ela vai passar de 5% ainda em 2021. Quando a Selic subir, muito aventureiro vai começar a sair da Bolsa de Valores. E o que vai acontecer com as ações? Elas vão cair. Porque as ações e fundos imobiliários. Por quê? Porque os aventureiros saindo, eles têm que vender aqueles ativos deles. E a venda daqueles ativos provoca o quê? Queda no preço das ações. E aí você que está ali sem saber o que está acontecendo, na hora que vê a queda, se você não tem uma boa organização financeira, vai despencar junto. As suas ações vão cair junto, você vai vender no desespero e aí vai ter perdido dinheiro. Então a primeira coisa é organização financeira. Não seja aventureiro, não queira dar passo maior do que a sua perna. Começa devagar, vai devagarzinho, porque como dizem aí, como dizem os americanos, baby steps count. Ou seja, o passo de criança, aquele passinho curto, você também se locomove através dele. Você não precisa de dar um passo muito largo. Vai ali no limite que você consegue, que você vai chegar longe. Velocidade não é tudo. O que importa é o tempo que você tem à disposição para poder fazer investimento. Comece com pouco para poder testar a temperatura da água. Você precisa testar a temperatura, porque você, às vezes a gente empolga, isso é muito comum de acontecer, a gente se empolga com algum assunto e quer pular de cabeça. Né? Investimento é assim, meu amigo está ganhando 2 mil aqui, day trade e tal, fulano de tal ficou milionário, Bitcoin, vou mergulhar de cabeça nisso aqui. Sem entender muito bem como a coisa funciona, sem entender, seus amigos que te contaram aquilo só te contaram geralmente a parte boa, a parte ruim a gente nega, a gente deixa de lado, eu conto só o que eu ganhei, o que eu perdi eu deixo aqui escondido debaixo do tapete, aí ninguém fica sabendo. Aí você não está sabendo, você está achando que tudo é um mar de rosas, pulou, bum, tomou ferro. Isso acontece com muita gente. É normal a gente, em algum momento da nossa vida, se empolgar com alguma coisa e querer mergulhar de cabeça. E aí, aí o prejuízo pode ser grande, inclusive pode ser traumático. Portanto, vá devagar, comece com pouco para você testar a temperatura da água. À medida que você for se acostumando com a temperatura, você vai aumentando a sua participação. É isso aí que você tem que fazer. E isso aqui, esse tipo de conversa, mostre esse vídeo para a pessoa que você quer o apoio dela. Esse tipo de conversa ajuda ela a entender que a coisa é gradativa. Você não vai pegar o seu dinheiro, não deve nunca fazer isso. Pegar o seu dinheiro todo e bum, colocar em ações. Não interessa quanto você acredite naquelas ações, jamais faça isso. Isso aí só se você já tiver muitos anos de investimento para você ter todo o seu patrimônio investido em ações, é só se você já está acostumado, se já está ambientado com a temperatura da água, senão você está fazendo loucura e pode dar muito certo, pode dar absurdamente errado e geralmente dá errado. Não acredita em quem está te falando o contrário, não. Vai lá e pesquisa o histórico dessa pessoa que está te falando que é fácil, que é simples, que você vai ficar ganhando dinheiro fácil. Pesquisa o histórico dela, você vai descobrir que tem 2 semanas que ela é investidor e está dizendo que é fácil de fazer. Tenha uma boa assessoria, isso é fundamental. Isso é fundamental. Eu já falei em vários vídeos a importância de você estar bem assessorado nos seus investimentos.
Uma boa dieta de alimentação ela é montada por um bom nutricionista. Um bom plano de treino nas academias, seja qual tipo de atividade física que você quer fazer, ele é elaborado por um bom preparador físico, um bom educador físico. Uma boa assessoria contábil é feita por bons contadores. Boa assessoria jurídica é feita por bons advogados. Bons investimentos são recomendados por bons assessores de investimento. Então contrate uma boa assessoria. Isso não custa tão caro assim. Aliás, eu acho que não custa nada caro. O valor que você investe numa assessoria é fundamental para você ter bons retornos com o seu investimento, sobretudo se você não tem apetite para poder ficar lendo todas as notícias. Porque se você não está assessorado, você tem que ficar muito antenado nas notícias. Não é que você vai ter que ler as notícias do dia inteiro, o tempo inteiro, todas as notícias do mundo. É claro que não é isso. Mas você precisa acompanhar. E não só acompanhar, mas saber traduzir aquela informação para uma tomada de decisão. Aquilo que foi dito, aquilo que está acontecendo, afeta os meus negócios de que forma? Eu preciso comprar mais, eu preciso vender, eu preciso sair dessa empresa e mudar para outra. Um bom assessor de investimento precisa ter condições de te falar isso. E boas assessorias não custam muito caro. Você pode fazer investimento em boa assessoria. Então, antes de começar a comprar ações, comece procurando boas assessorias de investimento. E isso também ajuda a outra pessoa a entender, olha, ele está levando a sério. Colocou a casa em ordem, organizou as contas, agora está buscando uma boa assessoria de investimento. Pô, esse camarada está levando a coisa a sério. Talvez ele mereça aqui o meu voto de confiança. Não fez loucura, não está falando em aventura, não está empolgado querendo colocar o dinheiro inteiro. Entende que a coisa tem que ser um passo de cada vez. Isso tudo faz parte de uma boa conversa para você chamar a pessoa para o time, chamar a pessoa para o seu lado e falar, olha, eu preciso do seu apoio, deixa eu te mostrar o meu plano de investimento. Porque senão você vai ser aquela pessoa, às vezes a outra parte, vamos dizer assim, está ali enxergando aquele cenário, você está estudando um monte de coisas sobre investimento em ações, mas a sua esposa ou seu marido talvez não. Então aquilo que você já vem se ambientando é verdade para você, mas não é verdade para ele ou para ela. Então você precisa mostrar isso para ele ou para ela, porque senão você está cobrando dela uma coisa que não pode ser entregue. Afinal de contas, você estudou, você viu vídeos, você viu apresentações, você leu livros, mas ele ou ela não. Como é que ela vai te apoiar? Você já sabe que não é arriscado, mas ele ou ela talvez não. Então, vídeos como esse que eu estou gravando agora, se você mostrar para a pessoa, pode ajudar a quebrar esse paradigma. E aí vai mostrando para elas para ele, para ela, alguns artigos, alguns livros que você leu, comenta de histórias que você fala, olha, fulano de tal falou que no início foi assim também e tal. E aí você vai, vamos dizer ali, preparando o terreno para conquistar o apoio no futuro. Isso é fundamental. E por último, não dê muita atenção aos ruídos do mercado, porque tem muito. Sinceramente, tem muito ruído, sem contar a quantidade enorme de especialistas de plantão que tem no mercado em todas as áreas. Todo dia tem na cena aí pelo menos 1 milhão de especialistas em várias áreas. E aí os caras nunca fizeram nada na vida. O cara nunca comprou uma ação, mas ele quer te ensinar a ficar milionário. E aí ele tá falando que as ações da vez são ABC. Não é BCDE, não é FGH, é essa aqui. Não, agora você tem que comprar aqui, tem que vender lá. O preço é 10, não, o preço é 15, o preço é 20. Isso, quem que faz isso? São os aventureiros. É o pessoal que não está preparado para ter um acompanhamento, não tem um foco de longo prazo, não entende que as coisas demoram, que levam tempo. Eles estão querendo rapidez e facilidade. Se você seguir por este caminho, a chance de você ter um rombo no seu orçamento é enorme. É enorme. Então, mais uma vez, não dê muita atenção aos ruídos do mercado. Muita gente vai ficar te falando, empresa, isso aqui é um absurdo. Isso ali aqui é um absurdo. O Brasil vai quebrar. Vai ter um impeachment do presidente. O ministro da Economia vai sair. Isso tudo é ruído de mercado. Você até pode sim acompanhar essa informação, mas não dê tanta atenção a este ruído, porque isso aí, no final das contas, é muito mais para causar pavor do que uma informação concreta para te ajudar numa tomada de decisão. E uma vez que aquilo ali causou pavor, uma vez que você ficou apavorado, você não sabe tomar uma decisão racional, você não sabe se deve comprar ou vender com critério. Então, se você ficar escutando demais o ruído, tome muito cuidado com quais os jornalistas, quais informações você acompanha. Sobretudo nesse momento que a gente está vivendo, onde tem tão pouca notícia boa e tanta, aquela enxurrada de notícia ruim. A gente liga a TV, quase escorre sangue no nosso pé. Não estou dizendo que as notícias são todas erradas, não, apesar de terem muitas também, né? Tem muita fake news no meio.
Mas tome cuidado com esses ruídos para você não se desesperar, porque a verdade é que se a gente ficar dando atenção demais para os ruídos, a gente não sai nem da cama. Porque é muita coisa ruim e pouca coisa boa que as pessoas noticiam. De alguma forma, as notícias ruins, elas têm muito mais adesão do que notícia boa. Notícia boa a gente não faz muita questão e tal, deixa ali engavetado. Agora, notícia ruim, você fala, você grita da janela, daqui a pouco tem 1000 pessoas sabendo, porque um contou pro outro, parece que o povo adora notícia ruim. E aí vira aquele ruído que te atrapalha na tomada de decisão. Então, não dê muita atenção a esses ruídos. Se você seguir esse roteiro, é muito provável que você consiga, talvez não convencer, mas você consiga começar o trabalho de convencimento com assertividade, para que aquela pessoa, o seu cônjuge, seu marido, sua esposa, elas possam te apoiar quando você decidir comprar suas primeiras ações. E eu espero que você faça isso de uma forma consciente, focando no longo prazo, comprando boas empresas, porque se você seguir por este caminho, de verdade a chance de você ter muito sucesso e ter ótimos retornos, muito acima das médias de mercado, a chance é enorme. Se você não seguir por este caminho, a chance de dar errado é igualmente grande. Eu te vejo no próximo vídeo, até lá!